Começar a gravar aqui, já estamos gravando e já estamos ao vivo no Facebook. Tá ótimo. Agora a gente vai entrar ao vivo também no Instagram. Vamos deixar posicionado aqui. E aí, pronto, estamos ao vivo aqui no Instagram também. Aproveitar e deixar o pessoal entrando e aí a gente começa a apresentação. Deixa o Instagram avisar aqui, a gente já faz o nosso bom e velho ritual, né, de perguntar de onde as pessoas são, cidade, estado, já faz aquela interaçãozinha. Claro. E aí a gente começa na apresentação. Bom, o pessoal está entrando aqui. O Ezio Stuck, eu vou fazer uma live com ele aí. Ezio, tudo bem? Já está aqui com a gente no Instagram também. Ele é especialista em Revit, é um software BIM, né? Tem a plataforma BIM embutida, bem bacana. Então, o pessoal amanhã vai ter uma live bacana também aqui no Instagram. Engenheiro William, o pessoal que está entrando aqui no Instagram, seria interessante vocês falarem qual cidade e estado vocês são. Tá? Já avisa aí qual cidade e estado vocês estão vendo, a apresentação. E aproveita, pessoal, esse conteúdo aqui é um conteúdo raro, né? Ainda mais que é um material que eu montei ele 100%, né? Do começo, com exemplos reais, com casos reais, enfim, com obras reais aqui em Brasília, né? E com certeza o professor Bernardo, do Rio Grande do Sul, deve ter alguns exemplos aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E tudo mais. Então, acho que é uma apresentação versátil, onde a maioria das pessoas vai conseguir aplicar nas suas cidades, então acho que vale a pena assistir. Quem não conseguir acompanhar, depois a gente vai mandar o link, como a gente sempre faz, para todo mundo poder aprender coisas importantes, né? Coisas que têm a ver com a economia, com o desenvolvimento da construção civil e por aí vai. Bom, então vamos lá aqui para o Instagram. Pessoal, está entrando aqui, vocês estão de qual cidade e estado? Diego Faleiro, de Catalão, Goiás. Ô, terra boa, rapaz. Catalão. Professor Diego, de Catalão. Um abraço aí. O pessoal está entrando aqui ainda. Vamos fazer o nosso bate-bola aqui. Rafael Costa entrou. TS Serralheria entrou. Engenheiro Alex Caran entrou. O pessoal que está entrando, vocês podiam falar a cidade e o estado onde vocês estão falando aqui do Instagram. E a gente... Como é que está no Facebook aí, professor? No Zoom temos o Henrique Holanda, da Federal da Paraíba. Não sei qual é a cidade dele, se é João Pessoa, Campina Grande, lá pela Paraíba. E no Face, olha aí, o grande Léo Santena, do Esporte Clube Internacional, engenheiro, campeão do mundo. Enfim, não podemos falar de clube de futebol, né, na quarentena. Vou nem perguntar para que time sou torce, né? Não, coincidentemente, eu nem lembrava disso, né? Chama coincidência. Bom, então vamos lá. Aqui vamos João falar Pessoa. alguns nomes. Pessoal aqui, o engenheiro Alex Caran de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Darlen Araújo de Parauapebas, Pará, região muito boa também. Rafael Costa, Parauapebas, região, se não me engano, Parauapebas, onde tem nossa extração de minério de ferro, uma das maiores jazidas de minério de ferro do mundo. Ali, deve ser ali para o sul, então, do Pará, então. No Pará, uma região extremamente rica em minério de ferro. Uhum. O engenheiro Alex Caran, não, o de Parauapebas, Darlen Araújo, se eu falei alguma besteira, me corrige. Rafael Costa, de Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo. O Joelson, de Goiânia. Quem mais? O pessoal está entrando aqui ainda. Capela do Alto Alegre, na Bahia. A Suelma, de Porto Nacional, Tocantins. Enfim, o pessoal está entrando aqui no Instagram. Eu só conheço os estados aí que tu tá falando, essas cidades aí nenhuma. Então, as cidades eu também não conheço. Mas é legal a gente ver que tem de tudo. Tem de tudo. O Ederson entrou, o Ederson foi quem fez a metade da minha tese de doutorado, foi ele que fez. Ele era laboratorista lá na URGS. Meio preguiçoso, mas guri bom. Legal. Bom, show de bola. Vamos começar então. Acho que vamos lá. Bacana. Primeiro, agradecer mais uma vez ao professor Bernardo, sempre com a gente aqui. Hoje eu vou falar sobre matemática financeira, né, aplicada à construção civil, mercado imobiliário. Eu vou trazer exemplos reais, como eu falei para vocês, coisas que realmente aconteceram, né, em Brasília, enfim, e tentar fazer um paralelo com outras cidades e aproveitar a presença do professor Bernardo. Eu vou falar de Brasília, o professor Bernardo está falando do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, nós estamos falando região sul do Brasil e região centro-oeste, né? Então, a gente tem bastante experiência para poder
passar para vocês nessa apresentação. Começando aqui, a gente sempre faz a nossa micro propaganda, né? Que, enfim, esse conteúdo foi criado para vocês gratuitamente, né, para vocês seguirem a gente no Instagram e no YouTube, né? Eu tenho meu canal do YouTube, www.construçãocivil, aliás, youtube.com/construçãocivil-info, quem não conhece, depois eu passo o link. Os Instagrams, né, do professor Bernardo está aqui com a gente. O Instagram do FENEC, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil do país, está aqui também. O ITT Performance do Rio Grande do Sul, né, parceria com a Unicinos, a Universidade Unicinos também, uma referência nacional hoje na engenharia. E a minha página, @construçãocivil, hoje que consegui aproveitar e registrar esse marco, 210 mil seguidores. Eu vi o post, 210 mil, hein? Uma marca legal e nunca precisei comprar seguidor, nem fazer nada dessas coisas. É uma marca de 6 anos de trabalho já nesse mundo de redes sociais. Muito bom, parabéns, aqui, parabéns. Obrigado. Aqui são os 2 nossos livros, né, que a gente sempre faz também a nossa propaganda. Livro Patologia das Estruturas, do professor Bernardo, está aqui com a gente, né, junto com o professor Paulo Helene, também outra grande referência na engenharia brasileira, e o professor Fabrício Long Bolino. Aqui, o livro do lado direito é o meu livro de Patologia das Construções, em conjunto com o professor Matheus Deone e o Gildeon Sena, do Momento Engenharia. Eu sempre falo um pouco um pouco do histórico, né? Eu sou engenheiro civil, mestre, doutor em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, e basicamente o meu conhecimento da apresentação de hoje vem do meu MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, em junção com o MBA em Gestão de Negócios Imobiliários, feito na Fundação Getúlio Vargas. Também tenho experiência com obras no Brasil e fora do Brasil, já tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, numa consultora americana, onde eu consegui trazer um conhecimento bacana. Inclusive, a gente já fez até uma apresentação sobre isso aqui também, junto com o professor Bernardo. Bom, eu gosto de começar a palestra de hoje, a apresentação, falando que o ser humano sempre buscou construir um lugar para morar, né? Então, eu começo desde a Idade da Pedra, lá com o Homem da Pedra, né? O Homem das Cavernas, Homem da Pedra não, Homem das Cavernas, e ele buscando a construção da sua casa. Na época, né, no início da humanidade, o ser humano já buscava um canto para morar, né? Mesmo que ele limpasse lá uma caverna suja e tudo, ele buscava um lugar para ele morar. E isso, o primeiro condomínio reconhecido aí na história da humanidade é em Pietra, na Jordânia, né, Abdala? Aí, ó. Então, talvez até Cidade de Pedra, talvez, não sei se essa tua foto, até numa dessas é alguma coisa por aí, ou lembra, pelo menos, né? Primeiro condomínio. Mas isso em que ano, né? Isso há 100 e tantos mil anos atrás. Aí tu me pegou. Aí eu... eu vou no Google, eu já te respondo. Eu vou lembrar, já te respondo. Mas a construção civil já existe desde então, né? Uma caverna é uma forma de moradia. E hoje em dia, né? Hoje em dia, o mundo muito, muito corrido, extremamente, todo mundo, o tempo em falta, né? Tempo é uma coisa valiosíssima cada vez mais. E aí, olha a comparação, né? Da caverna para onde as pessoas gostariam de morar, né? Claro que eu trouxe uma foto de um apartamento bem suntuoso, bem espaçoso, enfim. Mas a vida é corrida, né, professor? Mas engraçado que nós estamos parados hoje em dia, forçosamente. Mas eu acredito que quando acabar essa pandemia, esse coronavírus, as coisas devem voltar a um ritmo acelerado, né? Como sempre foi. E eu trago uma brincadeira, né? Se o Steve Jobs fosse um homem da caverna, né? Na época do homem da caverna, ele estaria lá, Wheel 1, ou seja, a roda 1. Depois a roda 2 ele já deu uma melhoradinha, ficou triangular. A roda 3 já está mais parecida com a roda. Aqui ele coloca uma pera mordida, né? Começou com a pera, depois ele foi para a época, a maçã. Enfim, é uma brincadeira que eu gosto de fazer, né, com quem é realmente criativo e desenvolve as coisas. Aqui a gente já vai entrar no tema propriamente dito, né? Eu vou começar com um perfil popular de construção habitacional, né? Algumas características gerais, a gente está falando aqui de obras, de construções para atingir a classe D e E, né? A classe de mais baixa renda. E aí uma característica quando você constrói para baixa renda é produção em escala. Então você tem várias construções semelhantes, né? O projeto Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida. Você vê várias casas iguais, né? Você ganha na escala. É igual vou até fazer uma propaganda aqui. A esfirra do Habib's. Eu lembro quando a esfirra do Habib's custava 39 centavos uma esfirra. E era grande, tinha muita carne, né? Então ele apostava no volume. Então ele vendia no volume. Por que perfil popular, claro,
é importante a gente começar com ele. Por essa distribuição aqui, né? Valor geral de vendas. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, VGV, nada mais é do que você pegar a área construída, né, do empreendimento, multiplicar pelo valor de venda por metro quadrado. Então, vamos supor, se eu tenho 1.000 metros quadrados e eu consigo vender a R$1.000 o metro quadrado, meu VGV é de R$1 milhão. Né? R$1 milhão. Bom, vamos supor esse caso, claro que não é isso, né? Vou mostrar um exemplo real daqui a pouco, mas vamos colocar R$1 milhão. O custo da construção, os benchmarks de referência, né, quando a gente tem um perfil popular de construção, o custo da construção pode representar de 70% a 75%. Então, de R$1 milhão, 700 mil, nós já estamos falando direto aí de custo de construção. Taxas e impostos no Brasil para esse tipo de empreendimento de 4% a 7%. Né? Então, nós estamos falando aí em torno de R$7 mil. Marketing, você tem que investir um pouco mais, de 1% a 2%. Corretagem, de 2% a 3%. Você tem que pagar o corretor que traz a venda de cada unidade popular. Gasto de incorporação de 1% a 2%. E o terreno com o lucro de 11% a 22%. Claro que depende da boa capacidade de gestão do construtor, do incorporador, do time, né? Da equipe que está envolvida nesse projeto. Aqui eu trago uma imagem para ficar mais claro ainda isso que eu acabei de falar. Então, nós estamos falando de um Gol. Gol, carrinho popular, um carro-chefe, vende bastante, não é tão requintado, né? Mas é bem feitinho, não dá problema. Né? O nosso foco aqui não é porque é popular que a gente tem que fazer coisa ruim, não. Popular de qualidade. Nós estamos falando com uma boa pintura, uma característica interessante para quem for comprar esse empreendimento popular. Depois eu trago um perfil médio. Né? Vamos para o perfil médio aqui. Quais são as características gerais desse perfil médio? Também, lembrando, sempre estou falando de residencial, tá? Depois eu vou dar um exemplo comercial. Então, o perfil médio de construção, nós estamos falando aqui vendas para a classe média, classe B e C. Né? B baixo, C alto, C médio. E aí já muda um pouquinho essa questão do valor geral de vendas. Por quê? Eu já tenho o custo de construção representando um pouquinho menos, né? Lembra que no perfil popular chega de 70% a 75%, no perfil médio eu já estou falando de 50% em função do VGV. Então, para um VGV de R$1 milhão, aqui eu estou falando de 700 mil. Aqui eu já estou falando de 500 mil. Né? Tributos de 4% a 7%, o imposto é praticamente padrão no país. O marketing de 3% a 5%, corretagem de 3% a 5%, gasto de incorporação de 1% a 2%, e aqui eu subo um pouquinho o meu lucro. Né? A tendência é que quanto mais caro é o meu produto, maior é a minha margem de lucro. Isso já é uma coisa já é bem conhecida no mercado de uma maneira geral. Aqui eu já trago um Cruze pé de boi, vamos dizer assim, né? Um carrinho melhor, tem mais atributos, tem ar-condicionado, vidro, trava elétrica, e aí um prédio, uma foto de um prédio perfil médio, né? Você já vê que tem um acabamento um pouco mais requintado, tem um revestimento externo, não é só pintura, né? Como é o primeiro caso aqui. Enfim, já tem um requinte maior. Aí tem muita gente que pergunta, mas qual a diferenciação, né, do popular, do médio, do alto? É simples, né? Um piso, por exemplo, de granito, né? Ele é muito mais caro do que uma cerâmica convencional, piso cerâmico. Né? Apesar de que eu já vi muito porcelanato, por exemplo, que se aproxima muito do valor do granito do mármore. Né? Tem muito mármore, inclusive mármore raro. A cotação por metro quadrado daquele revestimento é cotada em dólar, né? Não é nem cotada em real, ele é importado, um piso importado. Então, cada produto tem um valor de mercado. Né? Então, enfim, a gente tem que lembrar disso tudo. Aqui, no próximo slide, eu vou trazer o perfil alta classe, alto padrão, classe AA e um B bem pequeno, B mais alto, AA, A e B alto. Perfil, características gerais, né? Nós estamos falando de uma produção limitada, como eu falei, quanto mais caro é um produto que você vende, mais difícil é a venda, claro, mas maior é a margem de lucro. É diferente de vender esfirra do Habib's e vender um alimento mais elaborado, um alimento mais raro, mais difícil, etc. Então, aqui nós estamos falando venda para a classe A e B+, produção limitada, estratégia de venda exclusiva e diferenciada. Né? A gente não consegue vender coisa cara sem ter uma estratégia mais elaborada. Aqui, o nosso quadro, em termos de VGV, já dá uma mudada. Né? Então, nós estamos falando de custo de construção de 25% a 35%. Lembra daquele VGV referência que eu falei no início, de 1 milhão? Aqui nós estamos falando de 350 mil de custo de construção. Tributos, 4% a 7%, imposto no país. Ele muda, claro, o Brasil muda do dia para a noite, mas vamos considerar isso aqui um pouco mais estável. Marketing de 3% a 6%, a corretagem 4% a 6%, gasto de corporação de 1% a 2%,
E o terreno mais o lucro do empreendimento desse tamanho, para alta classe, de 44% a 63%. Só que aquela história, você não vai vender. Enquanto um empreendimento alta classe, uma Ferrari, claro que aqui eu trouxe um valor, já uma coisa assim, fora da estratosfera, né? Mas para ficar bem diferenciado esse contraste. Então, isso aqui, enquanto você vende um apartamento desse aqui por ano, você vende 1.000 apartamentos populares por ano. Isso é lógica de mercado. Isso aí. Em Abdala, eu acho que são importantes esses números que tu traz, né? Acho que é importante também ressaltar que são valores aproximados, que variam em função de empresa para empresa, das regiões do país, né? E até eu poderia perguntar aqui a opinião da turma, né? O que a turma acha. Tem muita gente aqui, eu estou vendo aqui no Face, por exemplo, que no Face eu conheço um pouco mais as pessoas que estão presentes, porque são meus amigos normalmente, né, no Face. Então, estou vendo aqui o Newton Schwartz, estou vendo o Marcelo Riga, estou vendo o Felipe Ror, pessoas que estão no mercado imobiliário, né, que atuam no mercado, até, por exemplo, Marcelo Riga atua nessa classe AA, né? Não, ou um AA, né? Quase que uma Ferrari. Então, poderiam dar a opinião deles, se concordam com esses números, se tem alguma alteração que eles gostariam de ressaltar e tal. Não, com certeza. Vou dar um exemplo que eu já presenciei. Eu já vi corretor de imóvel ir nessas baladas desse povo, tem muito dinheiro aí, o corretor de imóvel está dentro da balada, junto com bebendo da bebida cara também. E tudo. Então, assim, é uma estratégia, você está falando de classe A, é uma estratégia diferenciada. É diferente você vender uma Ferrari e você vender um Gol. Uma Ferrari, você senta numa concessionária Ferrari, o cara te oferece uma champanhe primeiro. Senta numa concessionária Volkswagen para comprar um Gol, você vai tomar água num copo de plástico. Mas é assim, as coisas não existe nenhum tipo de preconceito com relação a isso. É porque a margem, provei para vocês, a margem de lucro de cada elemento desse é completamente diferente. E não tem problema nenhum ser diferente. Não tem problema nenhum ser diferente. Enquanto eu vendo 1.000 Gol por ano, eu vou vender uma Ferrari, olha lá. Numa crise dessa, vendo zero Ferrari. Claro, e ali na tua planilha é terreno mais lucro, né? O terreno também vai aumentando o preço à medida que vai ficando mais nobre, né? Aumentando proporcionalmente, inclusive. Exato. Né? Então, exatamente. O peso do terreno vai sendo maior. Né? Exatamente. Bom, dando sequência, se o pessoal quiser, se houver alguma pergunta legal, tiver alguma observação, vamos manter o nosso sistema. Pode interromper mesmo, a gente está aqui para agregar conhecimento para todo mundo. Aí eu entro com o ciclo de vida. Esse ciclo de vida é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou trabalhar com esses pontos, esses marcos, né? A gente chama de marco. A compra do terreno para a construção de um prédio comercial, residencial, é um marco. O lançamento do empreendimento residencial, por exemplo, é outro marco. O início da obra, outro marco, a entrega das chaves, outro marco, e, claro, o fim do empreendimento, após o pagamento das prestações, que imóvel, por ser um bem mais caro, né, dificilmente as pessoas compram uma obra à vista. Né? A pessoa, classe média, o perfil mais baixo, a pessoa paga aquilo financiado, ela pagando prestação ali a vida inteira. Porque é caro mesmo. Né? A gente sabe, a gente que trabalha na área, pessoa que já tem experiência absurda, por exemplo, só de concreto. O concreto, para quem não tem condição de pagar, é caro. Apesar de a gente achar barato, e é barato pelo que ele entrega, mas para muita gente aquele valor ali é alto. Então, assim, por isso. Então, os imóveis, eles são, na sua grande maioria das vezes, para a classe média, média baixa, é pagamento em prestações. Então, o que é importante saltar e frisar nesse meu gráfico do ciclo de vida do empreendimento? Entre a compra do terreno e o lançamento, em geral, eu estou falando, claro, é o que o senhor falou, vai variar. Eu não estou falando que tem que ser esses números, não. Isso aqui é só para a pessoa ter uma noção. Né? Eu fiz uma apresentação uma vez, mas você esqueceu de falar, na minha cidade foi tal. Cara, isso aqui é só uma referência. Benchmark, para quem quiser ver a definição, entra no Google lá e vê. Benchmark são valores de referência, mas não é lei. Isso aqui não é uma lei, são valores que, em geral, a gente encontra no mercado. Se você está muito fora disso, tem uma coisa errada com a sua empresa. Né? Então, é para isso que serve, mas não é porque você está fora disso que você está completamente errado. Não é. Então, vamos falar aqui da compra do terreno, por exemplo. Entre a compra do terreno e o lançamento do empreendimento, de 12 a 24 meses, é um tempo razoável. Por quê? Eu preciso desenvolver o projeto de arquitetura. Né? A gente parte, depois da compra do terreno,
Até o lançamento eu tenho que desenvolver o projeto, eu tenho que contratar o arquiteto, pagar o arquiteto, discutir o projeto de arquitetura, ele entrega a primeira versão, entrega o estudo, eu não gosto do estudo, peço para mudar, ele entrega de novo, enfim. Então, isso aqui, 12 a 24 meses. Lanço o meu empreendimento. Então, defini tudo, modifiquei tudo do jeito que eu queria, vou lançar o prédio, vou lançar a construção, ou seja, está tudo no papel ainda. No lançamento, muitas vezes a gente consegue vender na planta, né? Então, a gente vende um tanto do empreendimento, eu já vi casos de venderem 30%, né, já na planta, quando é um projeto muito bacana, um residencial, por exemplo, muito legal, o pessoal paga, já começa a pagar aqui no lançamento. 6 meses depois, ele vai iniciar a obra, né? É claro, esse tempo aqui, ele já está capitalizado, de certa forma, e aí ele tem dinheiro para começar a obra, e aí ele vai pegando as prestações de quem já comprou no lançamento ao longo da obra, até chegar na entrega da chave. E depois ele faz ou repasse bancário, eu vou trazer um gráfico logo no próximo slide, ou ele tem financiamento do capital dele, né? E aí, um prazo de mais 6 meses até chegar no fim. Agora, isso aqui é muito importante levar esses 5 marcos. Esses 5 marcos eu vou carregar na apresentação toda, do começo ao fim. Quais são os 5 marcos? CT, que é a compra do terreno, L é o lançamento, I0 é o início da obra, CH é a entrega das chaves, ou seja, depois que o prédio está pronto, entregue, e fim é o fim do ciclo de vida. Aqui eu já falei para vocês, né? Projeto mais estande, canteiro, a obra, os bancos, etc. Esses 5 marcos. E aqui um outro valor que eu acho importante destacar. Valores de referência, né? Desse ciclo todo. 72 meses é um tempo mais longo, 6 anos, né? 6 anos para eu sair da compra de um terreno até o fim do meu empreendimento. 60 meses, 4 anos e 9 meses é um tempinho médio, e 42 meses, 3 anos e 6 meses seria um tempo recorde, até porque a aprovação de projeto no Brasil é muito lento, pelo menos aqui em Brasília. A gente tem sérios, graves problemas de pessoas que às vezes têm que deixar para depois, desiste do empreendimento, porque simplesmente não consegue, em tempo hábil, aprovar o projeto para tirar o alvará de construção e começar a obra aí. Então, as opções que eu já falei, classe A, B, C, D e E, nós estamos varrendo isso aqui, fazendo uma breve introdução. Bom, aqui o nosso ciclo de vida do empreendimento. Azul, pessoal, o que está em azul aqui é dinheiro que entra, ou seja, é dinheiro que você está ganhando naquele projeto. E o que está em vermelho é dinheiro que você está investindo naquele projeto. Então, para baixo é dinheiro que sai e para cima da minha linha do tempo é dinheiro que entra no empreendimento. Lembrando que aqui eu estou considerando 48 meses. Ó. O mês 0 é a minha compra do terreno e o 48 é aquele meu fim. Lembra do que eu falei no slide anterior? Vou até voltar rapidinho, porque vale a pena voltar só para explicar isso aqui. Eu tô entre um tempo médio de obra, de 60 meses, e acima do tempo recorde. Tá? Então, eu achei razoável fazer um exemplo de 48 meses. Tá? Então, isso aqui só para vocês lembrarem o motivo desses 48 aqui no final. Bom, dito isso, está lá nossos 5 marcos, né? Compra do terreno, está aqui. Também, Abdala, desculpa interromper, mas também é importante falar um pouquinho da incorporação imobiliária, né? A incorporação tem que ser registrada até para que tu possa comercializar, vender as unidades ali no lançamento, né? Exatamente. E ali é o preenchimento dos quadros lá da NBR 12721. E é complicadíssimo. O preenchimento é simples, né? Mas, enfim, ele passa... Só para lembrar, o preenchimento dos quadros é o que nos dá lá a fração ideal, que nós calculamos a fração ideal do imóvel, que decide se a garagem é uma área privativa, área útil, ou não é privativa, área de uso comum, anexa ou não anexa, enfim. Né? E preencher é simples, só que o que é complexo é quando tu começa a tomar essas decisões, quando tu decide se aquela loja que está ali no térreo vai fazer parte do condomínio ou vai ser uma unidade privativa independente, quando o terreno que tu falou ali que tu compra, tu está aqui no teu gráfico mostrando o desembolso, eu posso desembolsar e pagar o terreno, mas eu também posso trocar por área construída, que é a famosa área subrogada, né? Isso tudo está lá nos 8 quadros da NBR 721 e, infelizmente, pouquíssima gente da nossa área, engenheiros, arquitetos, dominam isso. Até eu vi aqui no nosso
no meu Face aqui a entrada do Newton Schwartzman. O Newton Schwartz é um grande especialista nesse tema. Numa dessas, a gente até poderia vir a bater um papo sobre esse tema aí no futuro, aí, porque e recomendo aí para todos entenderem como funcionam aqueles 8 quadros da NBR 721, que aí vai entender um pouco melhor o que é uma incorporação imobiliária. Exato. Não, é fundamental, excelente ponto, eu concordo, que realmente precisam de mais profissionais para aplicar, né, essa NBR. E ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Perfeito. Nesse exemplo que eu vou apresentar, do começo ao fim, do zero até a entrega das chaves, nessa apresentação, eu não considerei a permuta, né, troca do terreno por unidade. Mas, de fato, muito bem colocado. Poderia ser feito. Mas o que eu quero que as pessoas entendam nessa aqui é um exemplo. Tu poderia ter N variações. N variações. Exatamente. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Se elas entenderem que isso pode ter N variações, a lógica de montagem do problema é a mesma. Perfeito. Ela pode ter quantas variações ela quiser. A forma de montar é o que eu vou apresentar hoje. Perfeito. Então, se ela entender como é que monta, ela monta em qualquer cenário, em qualquer situação. Perfeito. Bom, então aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Comprei o terreno, ponto número 1. Lançamento. Ou seja, comecei a vender a minha construção, no projeto ainda, na planta. Repara que isso aqui, ó, esse bloco aqui, por exemplo, eu posso trazer tudo isso aqui para um ponto só. Né? Por isso que eu coloco uma seta grande. Na matemática financeira, eu não posso somar um valor do mês 12 com o valor do mês 25, por exemplo. Eu preciso trazer o do mês 25 para o mês 12 e aí eu somo. Todo mundo que já fez matemática financeira sabe disso. Mas para quem não sabe esse conceito, se tiver alguma dúvida, me manda mensagem depois, eu explico sem problema nenhum. 3 é o início da minha obra. Então, eu tenho, de novo, que investir capital para começar a fazer o que eu já vendi no papel, na planta, né? Lembrando que isso aqui geralmente acontece quando o mercado está fantástico. Hoje em dia, meio difícil, mas vamos lá. Agora, a gente vai interrompendo. Agora, o que é mais interessante, né, Dela, que por um lado o mercado realmente está mais baixo, como a gente sabe. Agora, por outro lado, como a maioria deve saber, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 3% ao ano. Renovando um recorde histórico, né? Exatamente. Então, ou seja, nós temos aqui um recorde histórico atualmente de juros baixos no Brasil, né? Exato. Claro que entre uma taxa Selic ser baixa e o juro lá do banco ser baixo, ainda tem uma distância, tem um caminho ali a percorrer que vai indo devagarinho, enfim. Mas é importante dizer isso, porque hoje cada vez mais o dinheiro ficou mais barato, vamos assim chamar. Exato. Né? Muito quem tem o dinheiro no banco, cada vez é menos atrativo tu ter dinheiro no banco, ou seja, não rende nada, né? Até atualmente está rendendo negativo. Mas no Japão é juro negativo. Você tem que pagar para deixar. Você tem que pagar para deixar seu dinheiro no banco. Aqui está muito parecido, né? Então, ou seja, induz as pessoas a investirem no mercado da construção, em imóveis, que é um bem durável, que é um investimento seguro, né? Nós tivemos uma época recente aqui no Brasil, não entrando em política, que nossos juros chegou a ser 15% ao mês, 14,70%, sei lá o quê. Então, ou seja, eu deixava o dinheiro no banco paradinho, sem arriscar, e ganhava 15% no ano. Né? Que maravilha, vou investir para quê? Né? Vou arriscar para quê? Né? Vou construir para quê, né, professor? Para quê? Qual é o negócio que me dá uma rentabilidade limpa de 15% ao ano? Nessa? Talvez tráfico de droga, mas como não é meu ramo, né? Como eu não tenho os contatos, eu não posso entrar. Tô fora. Perfeito, desculpa. O raciocínio é exatamente esse, perfeito, muito bem colocado, é exatamente isso. Aqui no 3, eu já estou no início da obra. Então, eu tenho que ter aquele meu investimento para começar a construção. A entrega das chaves, eu vou ter mais um ganho de capital. Né? E o fim está lá no final do meu ciclo de vida de 48 meses projetado para esse exemplo. Bom, esse gráfico aqui é interessante analisar algumas opções que a gente pode fazer para investir. Importantíssimo, o comentário do professor Bernardo anterior. Importantíssimo. Você vai ser obrigado a tirar dinheiro do banco, porque deixar dinheiro parado no banco hoje não vale mais a pena. Então, vai para o risco. Risco é construir, é empreender, é gerar emprego, é trazer novas rendas. É isso. Então, você tem basicamente essa opção aqui, ó, é quando você tem um repasse ou securitização. Você vê que isso aqui é uma curva, dinheiro versus tempo. É claro que ela vai sempre começar para baixo, negativo, porque eu estou comprando terreno, eu estou pagando arquiteto para fazer projeto, eu estou fazendo uma série de coisas que eu começo negativo mesmo.
Até eu atingir. Esse teu gráfico aí é muito bom, é a realidade, né, Abdala? E não querendo entrar em temas muito complexos, Polêmico. né, polêmicos, né? Pode Mas entrar, a gente não, está eu ali digo, ferrado. é que eu acho que vale a pena ressaltar um pouquinho. A gente escuta volta e meia alguém demonizar o empresário, né? Não só da construção civil, mas de qualquer setor. Que tem empresários ruins e exploradores, é lógico que tem, em qualquer ramo, tem gente boa e gente ruim. Mas é isso aí que tu está mostrando. O empresário, por via de regra, ele está arriscando capital próprio, ele está arriscando o nome dele, ele está arriscando uma dívida ali, gerando emprego, correndo o risco de levar um processo trabalhista, de levar um processo ambiental, de levar um processo, sei lá o que, do governo, né? E está ali arriscando todo dia. Então, realmente, o empresário, eu acho que agora, nesse momento, é o cara da área médica, que é o herói brasileiro. Mas, olha, tirando esse momento, acho que deveria ser o empresário, o herói brasileiro. Mas, enfim, né? Não querendo entrar em temas muito polêmicos. Não, mas eu acho que a gente tem que falar isso mesmo. Eu acho que tem muita gente que não consegue enxergar isso. Né? Correr risco não é para qualquer um. É não muito difícil. As coisas, você vê que todos os gráficos aqui eu começo negativo. Perfeito. O meu dinheiro está negativo. Aí, se eu der muita sorte, tiver um mercado um pouco razoável, conseguir vender, que vender é outro desafio muito grande, eu vou começar a positivar. E às vezes eu posso ganhar um tiro aqui quando eu faço repasse ou securitização. Eu não vou entrar em detalhe do que é isso. Quem tiver dúvida, mais uma vez, me manda mensagem, eu explico. Isso aqui é uma jogada bancária, tá? E principalmente quando tu está no negativo, os juros e correção monetária estão te trazendo cada dia mais negativo, né? Então, se tu demorar a comercializar e entrar recurso, cada vez mais o teu buraco ali vai afundando, né? A minha internet piorou? Alô, alô? Voltou agora. Agora voltou. Voltou, mas tá dando uma travada. Agora voltou. Então vai tu, depois eu falo. Vai tu. Não, pode falar. Acho que agora voltou. Voltou? Não, eu estava comentando que quando... Alô? Pode ir. Eu estava comentando que quando tu está ali no negativo, os juros e correção monetária estão te tornando mais negativo, estão te comendo mais rendimento, mais dinheiro, né? Então, se tu demorar a ficar positivo, se a tua venda demorar, se tu der um percalço ali no meio do caminho e tu tropeçar ali e demorar um pouco a venda, isso vai te tornando cada dia mais negativo e o buraco vai aumentando e cada vez mais difícil tu sair e tornar positivo o teu empreendimento, que é o objetivo de todo mundo, é lucro, né? Exato. Mas só para as pessoas entenderem rapidinho esse gráfico, senão a gente vai ficar aqui, tem muita coisa aqui. Esse gráfico amarelo aqui, quando eu faço essa jogada bancária chamada repasse e securitização. Não vou entrar em detalhe, mas é basicamente quando você empurra sua carteira imobiliária toda para o banco te paga uma bolada e o resto é por conta dele. É basicamente isso. Esse gráfico, essa linha, esse gráfico azul aqui, ó, é quando você tem o financiamento da sua produção, né? Quando você pega, basicamente você pega dinheiro no banco emprestado para construir, você vai ter um lucro, só que você vai ter uma quedinha no lucro aqui no final que você tem que pagar juro, né? Então, o seu juro, quando você pega dinheiro emprestado, esse dinheiro emprestado tem um custo. O custo desse dinheiro emprestado chama-se juro. Você paga o juro para o banco e por isso que o resultado final é menor. E aqui o vermelho é quando você vai e bota a sua mão no bolso mesmo, esquece o banco, esquece tudo, no final você tem, claro, um lucro maior, mas você tem uma exposição de caixa maior também. Bom, seguindo aqui, a gente tem basicamente esse gráfico, que é importante as pessoas entenderem. Nós temos uma pergunta aqui, não sei se dá tempo. O Éder, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá. O Éder perguntou aqui, em que momento posso estimar os inadimplentes no decorrer desses 48 meses da planilha? Ele quer falar dos inadimplentes, da inadimplência. Essa pergunta é espetacular, ainda mais em tempos de crise, né? Você pode considerar a partir do momento que você abriu suas vendas. Se o cara não paga no primeiro mês, você já tem que marcar ele como inadimplente e ficar de olho nesse cara, né? Então, enfim, isso aí realmente é uma pergunta muito boa. E acho que tem dois níveis de inadimplência, né? O para ti, o financiamento próprio, que nem ali na tua linha vermelha, que o cidadão botou o dinheiro no bolso, aí essa inadimplência para a construtora, para o incorporador, é uma inadimplência que ele vai ter que administrar.
e tu tem a inadimplência do banco, ou seja, o cara parou de pagar o banco. Parece que não é problema teu, e até não é muito, só que, por outro lado, os juros que o banco te cobra, está ali embutido o risco, está ali embutido. Exato. Então, quanto maior a inadimplência, maior os juros, né? Exato. Então, mas assim, esse é o problema. Mas respondendo objetivamente a pergunta dele, a inadimplência você tem que considerar a partir do momento que você abriu suas vendas. Abriu suas vendas, você tem que controlar mês a mês. Mês a mês, quem está pagando, quem não está. Se o cara deixou de pagar no primeiro mês, você já acende uma luz vermelha no nome dele e já começa a mandar para o jurídico, manda o jurídico analisar. E aí, meu amigo, dependendo do caso, você tem que tomar decisões mais drásticas, né? Mas vamos lá, porque senão isso aí já é assunto para outra live só para falar sobre isso aí. Toca a bala, é que o Éder deve estar com os inadimplentes lá na empresa dele. Vai fundo. Vamos lá. Ambiente. O ambiente é o projeto de empreendimento de empresa. O que a gente precisa montar? Por que é importante esse gráfico? Você tem que montar duas coisas, que é o que a gente vai fazer hoje. O fluxo de caixa do projeto e a taxa de desconto do projeto, a taxa mínima de atratividade, que a gente chama, TMA. Né? Então, o método que a gente usa para calcular a TMA é o CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. É uma das fórmulas, é um dos métodos, tá? Existem outros. Eu vou mostrar usando o CAPM. Depois que eu tenho o fluxo de caixa, eu tenho uma taxa para aplicar no meu fluxo de caixa, eu calculo meus indicadores financeiros, como eu falei para vocês no início. Eu calculo o VPL, calculo a TIR, o índice de lucratividade líquida, o ROI, Return Over Investments, ROE, Return Over Equity. E aí eu faço todas as minhas contas para falar, vou ganhar dinheiro com isso ou não vou? Vale a pena investir nesse projeto com esse fluxo de caixa e com esta taxa que eu vou calcular? Vale, vamos para frente, vamos fazer a obra, vamos construir e no final vamos vender. Não vale? Eu simplesmente paro aqui. Para que eu vou me esforçar para um negócio que eu não vou ter lucratividade? Não vale a pena. E aqui é o que eu falo, a decisão. O projeto é bom, eu tomo a decisão. Aqui rapidamente eu trago o fluxo de caixa, né? O exemplo que a gente vai fazer isso aqui, né? Os meus 5 marcos, CT, L, I0, CH e o fim. E aqui eu tenho a fórmula para calcular minha taxa, né? A taxa que eu vou aplicar nesse fluxo de caixa. É o retorno, renda fixa, basicamente, mais o beta, que depende do risco do mercado da construção civil, que multiplica o retorno médio do mercado da construção civil menos a renda fixa, que é baixo, que é o que o banco paga. Hoje está, o que você falou, 0,3%. Não vale a pena deixar dinheiro no banco, mas você tem que aplicar ele na fórmula para calcular a taxa mínima de atratividade. Vamos começar com o exemplo real aqui em Brasília, que inclusive na época o seguidor me mandou no Instagram, né, no Construção Civil. Essa obra de 6.240 unidades numa região aqui de Brasília, do Distrito Federal, chamada Paranoá. Né? Imagina o seguinte, já vamos para a figura que a gente vai nortear o exemplo em cima dessa foto aqui. Isso aqui são 6.240 unidades, ou seja, 6.240 apartamentos. Se a gente considerar 4 pessoas por apartamento, professor, o senhor que é bom de conta de cabeça aí, dá quase 25 mil pessoas. Né? Dá pouco mais de 25 mil pessoas. Então, imagina o seguinte, isso é uma obra grandiosa, onde você vai movimentar 25 mil pessoas que simplesmente não existiam nessa região. Já que tu pediu a conta, dá menos que 25 mil pessoas, né? Dá um pouco menos. Se fosse 6.250, daria os 25 mil. Né? Um pouquinho menos. 24.960, se não me recordo. Vamos arredondar para 25 mil. Tá bom. Vamos supor que a família 395 teve 7 filhos. Pronto, aí tá bom, aí perfeito. A gente chega nos 25 mil. Vamos arredondar para 25 mil pessoas numa região onde não tinha esse projeto aqui. Enfim. Então, isso aqui é um fluxo totalmente novo. E detalhe, são 6.240 unidades residenciais, 100% residencial. Onde é que esse povo aqui vai comprar o pão para comer de manhã? Você repara na região geográfica, aqui é praticamente floresta do lado, né? Matagal. Então, você não tem uma estrutura comercial, por exemplo, pronta para uma região dessa. Onde é que esse pessoal aqui vai comprar a compra de mês, a verdura, a fruta? Onde é que ele vai se divertir? Onde é que ele vai, sabe? Enfim. Então, isso aqui gera uma nova demanda completamente nova para uma região. Isso é que é fantástico da construção civil, na minha opinião. Mais ainda. Aí eu trouxe aqui, na época, a licitação pública de terrenos naquela região do Paraná. Até marquei ela aqui. Então, tinha um terreno comercial. Pensando nisso que eu acabei de falar. Bom, eu tenho mais 25 mil pessoas na região que não existia. Essas 25 mil pessoas vão precisar comer, vão precisar comprar o pão para tomar no café, para comer no café da manhã, o café, etc. Então, eu vou atrás de um terreno comercial próximo dessa região para tentar atender uma parte dessa demanda.
né? Isso aqui foi uma licitação real, né, em Brasília, já tem algum tempo isso aqui. É um exemplo relativamente pouco, de 5 anos atrás, enfim. Mas aqui, o que é importante trazer? Eu olhei uma área nessa região de 1.798 metros quadrados de área de terreno para poder construir 1.798 metros. Então, a taxa de 1 para 1. A construção 1 para 2, né? Que ele permitia a construção máxima de 3.777 metros quadrados. O valor mínimo, isso aqui é uma licitação pública, tá? Os particulares que se interessam a comprar o terreno, eles concorrem de igual para igual. Isso aqui é aviso público. Eu não sei como é que funciona em Porto Alegre, professor. Esse é um terreno do governo que ele está leiloando para iniciativa privada, é isso? Exatamente. Ele está licitando. É uma licitação pública, tá? Todo mundo tem acesso a isso. Licitando. Quem quiser concorrer, participa pagando uma caução mínima e aí ganha o maior preço. Quem colocar o maior... Eles estipulam um preço mínimo. Tem um preço mínimo. É um leilão, né? É um leilão. A gente chama de licitação, é um tipo de leilão, né? Uhum. Eu não sei. Sim. A 8666 tem essas classificações, mas enfim. Tem. Mas na prática é isso. Você está interessado, você viu um empreendimento daquele tamanho, de 6.400 e tantas unidades novas, e aí tem um terreninho comercial ali, você fala, pô, deixa eu comprar aqui para, de repente, conseguir abastecer alguma coisa dessa nova cidade. É quase uma nova cidade que foi feita ali. Então, eu trouxe aqui o exemplo real para vocês. Esses números é importante vocês gravarem, porque eu vou usar na apresentação. Eu paguei R$1.324.000 nesse exemplo, né, nesse terreno. E esse 1 milhão não é pago à vista. É 5% de entrada e o resto de 180 meses. Então, é um juro bem pequeno, bem baixinho, que a companhia imobiliária da cidade, que é a companhia de desenvolvimento da cidade cobra. Aqui outra vista dessa região que eu trouxe, daquela foto anterior. Claro, aquele ali era o preço mínimo, né? Não sabemos a que valor foi arrematado, vamos assim chamar o terreno. Isso, mas ele pode ser arrematado pelo preço mínimo. Vamos considerar que foi no preço mínimo. Vamos considerar que ele foi pelo preço mínimo. Aqui é a região, né, daquela foto, que na época o seguidor que me mandou no Construção Civil já na época, né? Então, uma obra grandiosa, mas tudo residencial. E aí, esse terreno que eu mostrei para vocês no slide anterior é numa região bem próxima a essa aqui. Aqui eu trago exatamente, olha, a Companhia de Brasília mostra o croquis. Esse terreninho aqui, ó, esse lote 2 aqui, é uma esquina, o acesso dele é relativamente razoável, ele é bem aqui. Aqui estava no meio do mato ainda, mas, enfim, você quer desenvolvimento, quer ganhar dinheiro, você não vai para o centro da cidade, você vai para onde o desenvolvimento está indo. Então, aqui um exemplo, né? Esse terreno aqui, aquele valor que já foi apresentado, 1.300.000 e tanto, e aí é o nosso ponto de partida. E eu gosto de fazer a apresentação em forma de perguntas e respostas, né? Então, eu acho que a gente entende mais fácil, eu trago o exemplo real e para a gente montar o nosso fluxo de caixa com base naquele exemplo real. Então, vamos começar com o primeiro ponto, né? Considerando a compra do terreno no valor total de 1.324.000, que foi o preço mínimo, que era o que estava no edital de licitação, tem que ser pago da seguinte maneira: 5% de entrada, como está no edital de licitação público, no mês 0, 25% do lançamento do empreendimento no mês 12, eu falei que era no mês 12, 20% no início da obra, no mês 18, para dar tempo de eu montar meu canteiro de obra para começar a obra, 25% na entrega das chaves no mês 42, daquele meu fluxo total de 48 meses, e 25% no final do ciclo do empreendimento, no mês 48. Então, repara o seguinte: eu vou estar pagando terreno até o último mês. A obra já vai estar pronta, já vou ter vendido, já vou ter feito um monte de coisa, ainda vou estar pagando parcela do terreno. Né? Maravilha. Então, faça o desenho do desembolso. Em Abdala, esse empreendimento é faixa 1 do Minha Casa Minha Vida? Professor, não me lembro. Eu pergunto isso porque no faixa 1, as pessoas, vamos assim dizer, o empreendimento já está vendido, né? As pessoas estão cadastradas lá na prefeitura, tu não precisa vender, tu não tem custo e nem risco de venda, né? Tu é quase que somente um construtor para o governo, né? Já no faixa 2, faixa 3 e outros e tal, tu tem que comercializar. Então, até as entradas de vendas tem ali uma incerteza. No faixa 1 não teria essa incerteza, facilita um pouquinho o empreendimento. Né? Entendi. Mas eu confesso que naquele exemplo específico no Paraná, eu não me lembro. Já tem um certo tempo. Sim. Mas é bom lembrar isso mesmo, porque vai influenciar no nosso fluxo de caixa aqui que a gente vai montar. Uhum. Bom, então com essas porcentagens é muito simples de eu começar a montar o meu fluxo de caixa do empreendimento. Né? Então eu tenho o valor total do terreno, que eu sei que eu paguei, e a distribuição, e o mês que eu vou pagar. Então 5% do valor total dá esse valor, 66.200. 25%, como eu falei no enunciado aqui, que eu já li,
25% no lançamento do empreendimento no mês 12. Então, eu boto 25% do valor total, tem o valor. E a soma final tem que dar isso aqui. Então, de maneira bem direta, acho que não tem nenhuma dúvida. Quem tiver dúvidas, né, mais uma vez, depois manda mensagem e fala com a gente. Eu jogo sempre meus marcos, né, na minha linha do tempo, e aí eu jogo exatamente o que eu acabei de calcular aqui, né, que é a distribuição. Isso aqui é só com relação ao terreno, a forma de pagar esse terreno que eu comprei naquela região. Não paguei ele à vista, como, óbvio, né, eu paguei 66.200 na entrada, no mês 0, 331 mil aqui no lançamento do empreendimento. E esse lançamento desse empreendimento, pessoal, como eu falei, pode ser a construção de um supermercado. Supermercado para atender 25 mil pessoas. Né? A pessoa vai precisar comprar, ela não vai querer andar muito longe daquela área. Você vê que é uma área meio que fechada ali. Né? Ela não vai querer gastar muita gasolina para comprar o que ela precisa comprar, né? Para sobreviver, para comer ali no dia a dia. Eu trago nesse slide aqui, que vai ser o próximo exercício, que é bem, enfim, direto, né? Que são o quê? Os custos, né? Eu tenho um benchmark de custo. Então, eu vou fazer a obra. Já comprei o terreno, preciso fazer a obra, preciso orçar essa obra. Claro que eu não vou entrar em detalhe de orçamento aqui. Tem cursos de 1.000 horas só para falar de orçamento de obra. Eu trouxe só uma linha geral para vocês entenderem. Então, por exemplo, infraestrutura, fundação, etc., pode chegar a representar 2,5%. Superestrutura, viga, pilar e laje, de 29,2% a 35,7%. Vedação, que são as esquadrias, a vedação é esquadria, né? 3,8% e 12,7%. Instalação hidráulica, de 10% a 12% da obra. Instalação elétrica, de 4,5% a 5,4% da obra. Vidro, 3%. Revestimento, piso, parede, forro, 17%. Então, eu trago essa tabelinha. Claro, varia de obra para obra. Isso aqui não é. Eu trouxe do livro do Matos, que é Planejamento e Controle de Construções. O Aldo Doria Matos é referência nacional, né, nesse assunto. Então, eu trouxe isso aqui do livro dele, só para as pessoas terem noção que a gente pegou os dados desse exercício que eu estou apresentando, não foram dados inventados e não foram dados que enfim, eu tirei da minha cabeça sem fonte nenhuma. Então, os dados que vocês vão ver daqui para frente vieram dessa tabelinha. E aí a gente entra para esse exercício, né? Sabendo que o potencial máximo construtivo do terreno é de 3.777,12 metros quadrados, esse valor, vocês lembram lá daquele edital, está lá no edital. Né? Quanto que eu posso construir de área máxima? Eu não posso construir qualquer área. Tem lá a minha restrição, e a restrição é justamente essa, 3.777 metros quadrados. E eu quero aproveitar 100% desse potencial no empreendimento imobiliário. Né? Ou seja, eu quero construir um supermercado com essa área, já projetado e definido no escritório de arquitetura e cálculo estrutural. Calcule o custo de construção do empreendimento, considerando o valor de R$ 1.900 o metro quadrado. Então, se eu tenho 3.777 metros quadrados que eu quero construir, e o custo, estou falando de custo, não estou falando de preço de venda, o custo é 1.900 metros quadrados, R$ 1.900 o metro quadrado, que é o custo de construção para unidades comerciais populares em 2020, faça a projeção do desembolso para pagar os custos da construção do empreendimento da seguinte maneira. Aí entra aquela distribuição. Eu considerei 10% no início da obra, no mês 19, 10% no final da fundação, no mês 22, 20% no término de toda a estrutura de concreto armado, mês 35, 30% no término da alvenaria das instalações elétricas, hidráulicas e esgoto, no mês 38, 30% no término da obra e remoção do canteiro de obras, no mês 41. Por fim, faço o desenho, nosso croquis do desembolso gerado, desembolso de caixa gerado. Diga lá, professor. Acho que é só importante explicar um pouco da onde vem o custo de R$ 1.900 por metro quadrado, né? Se vocês... Isso dá para a gente explicar. É claro que isso aqui é uma estimativa, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui é só um exemplo que eu estou fazendo para a pessoa poder entender que ela precisa colocar o orçamento para fazer a obra no fluxo de caixa. Tá? Como é uma apresentação curta, que inclusive já vai fazer 50 minutos que a gente está falando aqui, parece que passaram 5 minutos. Como é uma apresentação curta e eu não tenho como entrar em detalhe de orçamento, item a item, eu trouxe aquele slide anterior com os benchmarks, né, de cada etapa da obra, e esse valor é um valor médio. Tá? Existem formas. O CUB é uma das formas de você conseguir falar de custo por metro quadrado de construção. Eu não gosto do CUB porque ele não considera algumas etapas. Por exemplo, ele não considera o projeto de fundação, ele não considera a fundação. Fundação profunda, né? Exato. Ele não considera a terraplanagem.
Não tem terraplanagem. E tem obras que a terraplanagem é significativa demais no custo. Elevadores, etc. Mas vamos assim dizer, o CUB é o custo unitário básico, o CUB significa isso, né? Que é, vamos assim dizer, pesquisado pelos Sinduscons e tal, e existem vários CUBs, se não falha a memória, são cerca de 48 CUBs, inclusive o para unidade popular, né? Então ali te diz, vamos dizer, eu não sei de cabeça, mas estou acreditando que tu pegou o valor lá correto, então R$ 1.900 o metro quadrado naquele mês, né? Em abril de 2020. Agora, óbvio que as empresas, os orçamentistas, né, têm que saber qual é o custo próprio. Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. Mas, teoricamente, tirando aqueles itens que o CUB não cobre, nós vamos gastar R$ 1.900 por metro para construir uma unidade popular. Exato. Então, né? Exato. Eu vou contar um segredo, na verdade. Esse valor eu consultei com um colega meu que tinha construído naquela região. Tá, melhor ainda. Ele falou, ó, quanto é que você gastou? Pode botar 1.900 que você não vai errar muito, não. Então, perfeito, é claro, a gente conhece as construtoras, conhece o pessoal, a gente tem uma noção mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso aí como eu falei, não é um valor, não é regra, não é, isso aí varia, né? Mas é aquela história, eu estou tratando de benchmarks. O CUB é um benchmark, né? O CUB é um benchmark que a gente pode fazer as nossas considerações. Bom, então, com essa distribuição de caixa, eu monto a minha tabelinha. Então, eu tenho, por exemplo, 10% no mês 19 do custo total. Primeiro, eu calculo o custo total, simples, né? 3.777, que é a área máxima, R$ 1.900 o metro quadrado é o custo. Então, essa obra vai me custar R$ 7.176.528. É claro que isso aqui é um estimativo. Tudo isso para montar o meu fluxo de caixa e verificar se vale a pena investir num projeto com essa distribuição. Então, eu tenho 10% no mês 19, 10% no mês 22, 20% no mês 35, 30% no mês 38, 30% no 41, no mês 41. Joga esses percentuais em cada um, né, dos meses, tem o valor, e aí eu simplesmente jogo o meu valor mais uma vez. Meus 5 marcos, compra do terreno, lançamento do empreendimento, início da obra, entrega das chaves e a parte final do empreendimento, e eu jogo isso aqui que representa o meu custo da obra, no meu fluxo de caixa. Bom, falei de custo, já paguei meu terreno, já paguei minha obra. Agora a gente precisa ganhar dinheiro, né? Agora a gente precisa ganhar dinheiro, porque senão, como é que a gente vai fazer para distribuir agora os ganhos, né, no fluxo de caixa? Sabendo que o potencial máximo construtivo do terreno é de 3.777, e supondo que 80% dessa área vai ser vendida, porque eu não vendo, na incorporação imobiliária, dificilmente não. Você não vende 100% do que você constrói. Igual a gente falou, o senhor trouxe muito bem, da NBR da 721, né? O pessoal aqui do Instagram até citou a NBR, aqui o número é 12721. 12721, isso. 12721. Foi o que eu disse, O que eu falei? Exato. Foi isso mesmo. E aí a norma fala lá de área útil, área privativa, área comum. Você não vende área comum, né? Corredor, espaço de elevador, isso aí você tem que construir, mas não é, vamos dizer assim, não é uma área vendável. Então, na verdade, está lá na área total do apartamento, enfim, ou seja, tu está vendendo ali a área de uso comum, né? Mas vamos assim dizer, eu concordo contigo, o cidadão que vai comprar, ele olha a área privativa, né? Ele não olha, às vezes, o total, né? Exatamente. Então, mas aí por isso que eu considerei 80% dessa área sendo vendida a R$ 4.600 o metro quadrado. O valor de venda já é mais fácil de pesquisar. Hoje em dia a gente tem vários sites de imobiliárias e tudo que mostram o valor dos imóveis sendo vendidos, né? E aí você consegue fazer uma média de mercado da região específica. Naquela época, esse era o valor de venda do imóvel comercial no Paranoá, em Brasília DF, que foi de onde eu tirei o exemplo, né? Onde eu tirei esse exercício. Onde eu criei o exercício. Então, calcule a receita total de vendas do empreendimento imobiliário. Faça a projeção das receitas da seguinte forma: 30% no lançamento do empreendimento no mês 13, 20% após o início das fundações no mês 20, 20% próximo ao término da obra no mês 40, 30% no término do ciclo do empreendimento no mês 48. Como é que fica esse enunciado na minha tabelinha, né? Na minha planilha de Excel? Então, o que eu fiz? 3.777 é a área total que eu posso construir. Peguei 80% dessa área, que é o que eu posso vender de fato, né? Então, dá 3.021 metros quadrados. Multiplico pelo valor do metro quadrado de venda da região. Eu vendo lá a R$ 4.600 o metro quadrado. Então, vai dar 13.899.801. Então, 13.900.000 praticamente é o que eu vou ganhar.
Lembra que o meu custo foi de 7 milhões e tanto. Então, é o VGV, né? Exato. 13 é o meu VGV. Mas 13, nada mal, né? 13, 14 milhões, pô, é um número que atrai muita gente a trabalhar. E aqui, o que acontece? Eu distribuí os meus ganhos, né? Eu não ganho isso à vista. Eu não ganho isso numa vez só. Né? Eu vou ganhando isso ao longo do meu fluxo de caixa. Por isso que a matemática financeira, para esse tipo de exercício, é fundamental. Então, eu distribuí aqui, no mês 13, 30% do que eu vou ganhar, dá 4 milhões. No mês 20, 20% que eu vou ganhar, dá 2 milhões. No mês 40, 20% que eu vou ganhar, dá 2 milhões. No mês 48, 30% que eu vou ganhar, 4 milhões. Soma tudo, dá o valor total. Só que eu tenho que jogar esses valores no meu fluxo de caixa. Ah, mas por que você tem que jogar esses valores? Porque eu simplesmente não posso somar. A matemática financeira é muito clara. Eu não posso simplesmente somar esses valores para saber de fato quanto que eu vou ganhar. Eu tenho que primeiro calcular a taxa, levar todo mundo para o mesmo ponto de referência, que é o valor, trazer todo mundo a valor presente, ou seja, no mês zero. Eu vou mostrar fazendo isso para vocês daqui a pouco. E aí vocês vão entender exatamente o motivo da matemática financeira para tudo isso. E aqui o exemplo, né? Monte agora o fluxo de caixa o que a gente já fez no empreendimento. E aí a nossa cara, a cara da nossa linha do tempo, é essa. Nossos 5 marcos de referência, tudo que a gente vai ganhar no empreendimento, tudo que a gente vai gastar no empreendimento. Tá aí. Então, tá aqui a minha obra. Isso aqui é a minha obra traduzida em termos de fluxo de caixa. Né? Claro, de uma maneira simplificada. Lembrando que eu tenho gastos, eu tenho custos, né, em todo o período. Eu tenho ganhos e custos, mas eu posso fazer essa aproximação aqui, trazendo cada custo desse a valor presente. É claro que eu não fiz isso porque eu gastaria muito tempo, muito número aqui, então eu só simplifiquei para todo mundo entender. Análise contábil. A análise contábil, eu não considero o valor do dinheiro no tempo, eu simplesmente faço uma análise de contador. Então, calcule o lucro bruto, operacional e líquido, contábil. Eu vou frisar isso aqui. Essa primeira análise é uma análise contábil. Eu não vou considerar taxa, porque a análise contábil não considera taxa. Gerado pelo empreendimento em questão. Considerar 450 mil de despesa administrativa, escritório, propaganda, stand de venda, etc. E 30% de imposto de renda, né, que é o nosso maior sócio, chamado governo, come no empreendimento, para não entregar nenhuma pista que presta na frente do negócio desse, mas enfim. Que incide no lucro operacional do empreendimento imobiliário. Então, com esse enunciado, eu tenho basicamente essa cara aqui. Lembra das minhas receitas? Do VGV? 13.899. Menos as despesas, que é o custo de construção, 8 milhões e meio. Vai dar um lucro bruto de 5 milhões e 400. Menos as despesas administrativas, que eu frisei nesse enunciado aqui, vai dar um lucro operacional de 4 milhões e 949. Menos o imposto de renda, que é 30% que o governo leva para não fazer nada para a gente, 1 milhão e 484, eu vou ter um lucro líquido de 3 milhões e 464. Só que isso aqui, mais uma vez, isso aqui é só para a pessoa começar a ter uma noção, uma ideia do que pode sobrar no final. Se ela for extremamente competente na hora de vender tudo, se ela for extremamente competente, enfim, se o mercado estiver muito bom, estiver ajudando, se não tiver pandemia, se não tiver coronavírus, isso aqui é mar de brigadeiro. Que as pessoas acham que é fazer e ganhar isso aí. Não é, tá? Isso aqui não é. Depois no final da apresentação, eu vou provar que não é. Bom, taxa mínima de atratividade, como eu falei para vocês no início da apresentação, né? A taxa mínima, a TMA, é calculada com essa fórmula aqui. RF, renda fixa. O que paga a minha renda fixa? O que o banco está me pagando para deixar o dinheiro parado? Mais o beta, que depende do risco de mercado, que multiplica essa diferença do retorno médio do mercado da construção civil para a venda de imóvel comercial, menos a renda fixa, que é o que o banco paga. Isso aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, até porque o nosso tempo já está estourando aqui. As variáveis dessa fórmula, para eu calcular a taxa que eu vou jogar naquele meu fluxo de caixa para fazer o cálculo financeiro. Né? Então, eu tenho basicamente um beta. Esse beta aqui, para calcular, ele tem N variáveis nele. Para calcular ele é uma fórmula complexa, extremamente difícil. Não vou também entrar aqui. Depois eu posso montar uma aula só sobre o cálculo do beta. Tá aqui. Mas, basicamente, investimento sem risco, meu beta aproxima de 0. Investimento muito arriscado, eu tenho um beta igual a 2. E média das empresas, o beta igual a 1. Eu considerei 1,1 nesse exemplo. Porque o risco da construção ele existe, não é tão baixinho. Então, tá aqui. Vamos calcular a minha TMA. Né, considerando uma renda fixa de 0,60% ao mês, ou seja, já não é, hoje é 0,30% ao mês, mas
Vamos fingir que a gente está numa época que pagava 0,60% ao mês o banco. Nem 0,30. Não está dando nem 0,30, professor. Bom, mas aí depois coloca 0,30 e dá. Sim. Taxa livre de risco, né, que é a renda fixa, o risco médio da empresa 1,1 e o retorno, o RM, dos imóveis no Paraná é de 1,7% ao mês. Né? Isso aqui foi um dado retirado do mercado. Aplicando na fórmula, eu tenho 1,81% ao mês de taxa mínima de atratividade para fazer aquele empreendimento. E aí, eu aplico a taxa, né? Vou trazer todo mundo a valor presente, como eu falei para vocês, a matemática financeira, eu não posso simplesmente somar os valores em tempos diferentes, eu tenho que trazer todo mundo para um tempo zero, para o T0, e aí eu aplico essa fórmula, também não vou entrar, a fórmula é essa, né? Eu trago cada valor no meu fluxo de caixa, dividido por 1 mais I, que é a taxa, 1,81% que a gente acabou de calcular, elevado ao tempo que ela está. Né? Isso aqui a gente usa a nossa famosa, o quê? HP12C. Eu até trouxe o exemplo, está aqui na câmera para vocês verem. Ela é usada até hoje, por incrível que pareça. Eu particularmente prefiro o Excel, para quem está no Instagram, é essa calculadora aqui, HP12C. Tá? Eu já sou da época da 48. Eu ia na 48, GX. Essa é antiga. Mas está aí. Depois eu calculo o índice de lucratividade líquida, calculando o valor presente. Né, Não, que antiga nada. 48 é bala. Fazia tudo, fazia até gráfica 48. 48G. Ah, não, a 48G é tá. A 12 porque antes da 12C, se não me engano, tinha a 10, tinha 10C, sei lá. Eles tinham 10. Aí, por fim, a gente tem o VPL, que é o valor presente menos o investimento inicial, né? Que no caso desse exemplo foi aquela parcela do terreno que eu mostrei para vocês. O ROI, que é o lucro líquido dividido pelo ativo total. O ROI é Return over Investments, retorno sobre investimento. O ROE, Return over Equity, né? Return on Equity. Então, também calculado pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É bem próximo uma análise da outra. E o TIR, né? A TIR é a fórmula matemática financeira utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu valor presente líquido. Aqui mais alguns valores de referência que é importante para a gente calcular payback, por exemplo, né? Payback descontado. O que é payback? É basicamente o tempo que demora para o meu dinheiro que eu investi para voltar aquele mesmo dinheiro para o meu bolso. Vamos colocar de uma maneira simplista. Não é só isso, mas o dinheiro atualizado monetariamente, como se eu tivesse deixado ele no banco. Exato. A gente chama isso de payback descontado. Né? A gente desconta com a taxa. Isso. Então, a gente tem 5 anos para serviço, 10 anos para comércio e 15 anos para indústria. Claro, a indústria demora mais para retornar o dinheiro. Né? Geralmente são investimentos enormes no começo, e quanto maior o investimento inicial, a rigor, maior é o tempo para esse dinheiro voltar. Alguns indicadores que a gente vai ter que analisar. O ROE, o Return on Equity, que eu mostrei a fórmula no slide anterior, tem que ser maior que a minha renda fixa, ou seja, a minha taxa livre de risco, para o empreendimento cobrir o custo de oportunidade. Quando as pessoas na televisão, os economistas falam isso, é exatamente isso aqui. Para valer a pena, o empreendimento tem que cobrir, o ROE tem que cobrir o custo de oportunidade. A TIR tem que ser maior que a minha TMA, que é 1,81%, que eu mostrei como é que calculo. A gente já calculou. A TIR vai calcular em cima do fluxo de caixa. O payback descontado é o critério que serve para medir quanto tempo o projeto demora para pagar os investidores e o capital investido. Bom, e aí agora a gente começa a nossa brincadeira mais séria, né? Calcule o valor presente líquido, o valor presente no mês zero das receitas e dos custos envolvidos no empreendimento, que a gente fez o exercício do começo ao fim. Então, está aqui o meu fluxo de caixa, os meus investimentos, né? Eu chamei de C0, C1, C2, C3, é custo 0, custo 1, custo 2, custo 3, e assim vai. Depois eu tenho os meus investimentos, né? Meus investimentos não, eu tenho as minhas receitas, né? De venda do empreendimento. Então, receita 1, receita 2, receita 3. E aqui eu tenho o quê? A minha taxa mínima de atratividade, que é 1,81% para esse empreendimento que eu mostrei como é que calcula essa taxa aqui. Agora sim eu posso fazer o quê? Trazer todo mundo, trazer todos esses valores para um ponto comum e aí fazer a minha análise financeira. Vai valer a pena ou não vai? O que você acha? O que o senhor acha, professor? Não, vale. Vai valer? Claro. Então vamos ver. O que eu vou fazer agora? O que eu calculei, na verdade? Olha só. Esse valor aqui eu vou trazer para o marco zero.
o R1 para o marco zero, R2 para o marco zero, R3 para o marco zero, R4. Como é que eu faço isso aqui? Aplicando aquela forma da matemática financeira, trazer todo mundo a valor presente. Não só as receitas, mas como os custos também. Então vai o C0 para lá, vai todo mundo para lá. É isso que essas setinhas aí estão mostrando para vocês. Então trago todo mundo para daí sim, matematicamente, financeiramente falando, eu poder somar e chegar na minha conclusão se esse negócio vale a pena ou não vale. Então está aqui o cálculo explícito, né? Eu trouxe os valores das receitas, que eram 4 valores só, né? Eu simplifiquei, obviamente, na vida real não são só, mas aí você joga. Na vida real você joga na planilha no Excel e aí você faz o cálculo que você quiser. Eu vou mostrar a planilha logo em seguida. Em Abdala, eu acho que também é importante ressaltar que esse cálculo é vivo, é dinâmico, né? À medida que claro que tu tem que fazer para decidir se vai entrar ou não nesse negócio, né? Nessa jogada, mas vamos assim dizer, depois que entrou, tu vai atualizando esses cálculos à medida que as receitas e as despesas vão se concretizando ou não, né? Exatamente. Bom, então aqui nesse exemplo que a gente fez, ó, deu 8.363.000 reais aqui, de 746 de valor presente de receita. Aqui eu faço o exemplo da calculadora financeira, né? Basicamente você pega cada valor, 4 milhões, cento e tantos, CHSFV, é o botão que você aperta no HP, 1,81 é o I, que eu mostrei como é que calcula, 13N é o período, né? São 13 meses que eu trouxe esse valor aqui, e aí vai dar um PV, que é um valor presente de 3.302. Enfim, e aí você faz isso aqui na HP para cada valor desse aqui. Esse aqui, eu fiz só para esse primeiro valor aqui, 4.169.000, que eu mostrei como é que a gente lançou nessa apresentação no fluxo de caixa. Fica tranquilo de enxergar de onde vem. Aqui, de maneira análoga, eu fiz o VP das receitas, né? Aqui eu já trouxe simplificado, não fiz vou mostrar um por um, mas é a mesma lógica, deu 4.701.000. E aí a gente vê. Bom, finalmente a gente vai saber se vale a pena investir nesse projeto de construção ou não. O índice de lucratividade líquida, aplicando a fórmula que já foi apresentada, deu 1,77, que é maior do que 1. Ótimo, sinal, viável, fantástico. Vamos botar dinheiro e fazer essa obra. O valor presente líquido deu positivo em 3.600.000. Né? Então, mais um indicador, viável, maior do que 0. Valor presente líquido positivo. Índice de lucratividade maior do que 1, está tudo falando para mim. Investe, que dá para ganhar dinheiro. Aqui na minha planilha Excel, todos os cálculos que eu fiz na HP, na calculadora financeira, eu consigo simplesmente traduzir para uma planilha Excel e aqui é a minha vida real. Aqui eu consigo brincar do jeito que eu quiser. Eu jogo com a planilha do jeito que eu quiser. Então, aqui mostrando para vocês. Ó, aqui eu vejo meu payback descontado. Como é que eu vejo o payback descontado em número de meses? Quando o meu VP, quando o meu valor presente acumulado, deixa de ser negativo e vira positivo. Nesse momento é que eu tenho meu payback descontado, que deu 13 meses. Pô, fantástico, né? Fantástico. Está aqui. No mês 13, eu deixei de ter um valor negativo para positivo, então provei meu payback descontado já com a taxa de 1,81% ao mês, que eu já mostrei como é que calculo. Então tá lá, payback descontado de 13 meses. Aprovadíssimo, né? A gente viu aqueles valores de 5, 10 e 15 anos. 5 anos para residencial, se não me engano, 10 para comercial e 15 para industrial. Então a gente está bem. Se a gente conseguir ter esse fluxo de caixa, a gente está muito bem. Aqui, graficamente, né, simplesmente plotei um gráfico daquilo. Você vê que o VP acumulado deixa de ser negativo e vira positivo. Então, aqui eu tenho meu payback descontado, né, considerando a taxa, a TMA, a taxa mínima de atratividade, no meu fluxo de caixa. Aqui eu provo o payback. Graficamente eu provo o payback. É fácil de ver isso. Quando sai do negativo e vira positivo. E a 8 a gente calcula aqueles outros indicadores que eu já também mostrei as formas e como calcula, né? Return over Investment, Return on Equity e TIR, taxa interna de retorno do empreendimento. Então, calculando. Aí, nesse exercício, eu tive que fazer algumas considerações, né? Eu tive que considerar, nesse exemplo, nesse caso, que lucro líquido é o VPL, não é o caso. Antes que venha gente chiar, falar besteira, eu sei que não é, mas para simplificar o cálculo, eu considerei o lucro líquido igual ao VPL. O ativo total eu considerei o patrimônio líquido, tá? Eu considerei igual. O ativo total é igual ao patrimônio líquido. Apenas neste exemplo. Vou falar gritando isso, porque muita gente pode vir chorar depois.
Bom, então, para poder aplicar a fórmula, eu tenho um ROI, lucro líquido sobre ativo total, apliquei os valores, deu 0,47, que é maior do que quem? Que é a minha TMA. Ótimo. Lembra que isso aqui tem que ser maior que a TMA, daquela forma que eu mostrei nos slides anteriores? Considerando o VP dos custos como ativo total, mesma coisa. Dividi os valores, deu 0,77, melhor ainda, né? Maior ainda do que a minha taxa mínima de atratividade, que deu 1,81% ao mês. E aqui, ó, em ambos os casos, o meu ROI, como eu falei para vocês, é maior que 0,6%, que é a minha, o quê? É a minha renda fixa, é o que o banco paga para deixar o dinheiro parado lá. Então, portanto, eu posso afirmar categoricamente que o empreendimento cobre o custo de oportunidade. É melhor do que deixar o dinheiro parado no banco e investir nessa obra, investir nesse projeto. Lembrando que a RF, né, da fórmula, é a taxa livre de risco. É um pouco isso que eu estava comentando antes, né, Abdala? Cada vez mais o ROI vem diminuindo, né? Ou seja, cada vez mais o custo de oportunidade é mais viável, porque os juros estão caindo. Não vale mais a pena eu deixar o dinheiro parado no banco. Né? Com certeza, com certeza. E aí vem o grande finale, né? Que é, tudo bem, bacana, vamos lá construir, gerar emprego, renda, etc., desenvolvimento, etc., etc., etc. Mas o que será que pode atrapalhar, hein, professor? Então, a conclusão, vamos lá, a conclusão de tudo que a gente viu agora, até agora nessa apresentação foi o quê? Que, diante de todos os cálculos que a gente fez, recomenda-se investir no empreendimento imobiliário no Paranoá, em Brasília DF. Tudo bem. Né? Fiz aqueles cálculos, a gente fez as contas, viu, pô, vamos, todo mundo animado, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer acontecer. Para os empreendedores, podem desligar agora. Não vejam mais, não olhem mais. Vamos tocar, vamos empreender. Se tu for pensar tudo que pode atrapalhar, tu não sai de casa, né? Então, não tem que pensar nessas coisas. Mas é importante encerrar com isso, para as pessoas entenderem que é difícil. Né? Muita gente não consegue entender e acha que o empresário é malvadão. Enfim, agora ela vai entender o risco brabo que o empresário corre. Algumas coisas que eu não considerei no exemplo, né? A valorização do terreno e do imóvel. Eu não considerei o terreno valorizando. Né? Eu não considerei inflação nesse exercício. Eu não considerei cenários políticos e econômicos no Brasil. A gente tem a política tão tranquila, né, professor? Eu não considerei o cenário de pandemia. Isso aqui, esse cenário de pandemia, eu acredito que é uma coisa nova, né, para muita gente, para muita empresa, para muita construtora, para muita indústria. Não considerei outras despesas e gastos, claro, outras variáveis, né, criação de leis, criam-se leis no Brasil o tempo todo. Criam-se impostos, aumentam-se as taxas. E isso é mais um desafio, é mais uma variável para quem quer construir e ter que lidar com tudo isso. E aí, o que eu fiz num dos slides finais da minha apresentação? Eu trouxe o cenário econômico brasileiro e fatores complicadores. Né? Eu trouxe o meu fluxo de caixa, que eu trabalhei nesse exercício todo com vocês, desde o início até o fim. Meus marcos, compra do terreno, lançamento do empreendimento, início das obras, entrega das chaves e conclusão do empreendimento. Todos os custos envolvidos para fazer acontecer e todas as receitas que eu gostaria de ter nesse empreendimento. E aí eu começo a brincadeira. Jogo instabilidade política no meio da novela. Jogo taxa de juros aumentando. Jogo coronavírus. Ninguém estava esperando esse cenário de pandemia. Jogo instabilidade econômica, né? Que já gerou. O coronavírus já gerou uma instabilidade econômica muito grande. Joga a inflação, que a tendência tem inflação. Né? O governo teve que injetar muito dinheiro para tentar combater isso daí. E aí o que acontece? Qual que vai ser a taxa nesse período aqui? Ó? A gente calculou aquela taxa linda de 1,81% ao mês, aplicando o beta da fórmula, aplicando o retorno do mercado, aplicando a renda fixa mínima. Tudo bem, eu considerei 1,81% ao mês no meu fluxo de caixa todo. Mas quando eu tenho uma bagunça dessa, eu vou ter uma taxa aqui, que sabe-se lá qual vai ser. Vou ter outra taxinha aqui, ó. Uai, mudou. O cenário mudou a taxa. Vou ter outra taxa aqui, outra taxa aqui que eu lanço, outra aqui. Cada taxa dessa é uma pancada no empreendedor. Né? Então eu tenho isso aqui é o que o cara que mostra quando o cara é fera mesmo ou não. Por quê? O que acontece? Aí eu provo matematicamente. Eu peguei a mesma planilha
do exemplo que todo mundo empolgou, né? Vamos investir, vamos ganhar dinheiro fantástico, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos desenvolver uma região inteira. Bom, eu trouxe o mesmo número, as mesmas projeções de fluxo de caixa. O que eu fiz de diferente? A única coisa que eu fiz de diferente, aqui, como eu falei, trouxe o mesmo fluxo de caixa, tá? Que todo mundo queria investir. Eu mudei, professor, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taxas, tá? Eu mudei 8 taxas em 48 meses. Em 8 meses, eu mudei 8 taxas num fluxo de 48 meses no total. O que aconteceu? Alterei as taxas, fiquei com VPL negativo em menos R$169 mil. Eu provo matematicamente com esse exercício que, se eu não tiver uma certa estabilidade, eu quebro. Eu saio de um momento onde eu estou extremamente empolgado com o empreendimento, uma construção, onde eu vou desenvolver uma região inteira com 25 mil pessoas que não existiam, como eu mostrei no início da apresentação, e aí eu caio numa situação dessa, com VPL negativo. Peguei o mesmo fluxo de caixa, o mesmo. Né? E aí ainda tem que escutar que o empresário, o construtor, é fácil, o cara isso, aquilo outro. Pelo amor de Deus, é só estudar um pouquinho de matemática financeira para entender que as coisas não são tão simples assim. Então eu encerro, até com um desabafo, que o Brasil precisa de melhores gestores, de bons gestores, gestão de projetos, gestão financeira, gestão de recursos públicos, etc. Aqui também, empresários e investidores, na maioria das vezes, não são bandidos e lucro não é pecado. As pessoas têm que parar de achar que lucro é pecado, ganhar dinheiro não é ruim, não. Né? E aqui eu encerro com algumas referências, né, que eu usei para desenvolver tanto meus projetos de MBA, de mestrado, de doutorado, eu usei essas referências. Inclusive, meu próprio TCC na Fundação Getúlio Vargas está aqui. Né? Terminei lá em 2011 e foi um trabalho bem bacana que eu gostei de ter desenvolvido. O site do Construção Civil, onde eu tenho toda essa planilha que eu mostrei para vocês no Excel, planilha financeira, eu tenho ela prontinha no meu site, é só ir lá e baixar. Quem tem interesse vai poder aprender. As páginas do Instagram, eu trouxe até uma foto que é curiosa. Olha só como é que o Instagram mudou, professor. Isso aqui quando eu tinha 50 mil seguidores, hoje eu estou com 210. Olha, os botões aqui embaixo até mudaram. Ó. Hoje está assim, enfim, só para o pessoal acompanhar realmente que nós estamos já nessa guerra há muito tempo. A minha página no Facebook, o canal do YouTube hoje também crescendo bastante, a gente tem colocado alguns materiais. Pessoal, mais uma vez, tudo isso aqui é uma iniciativa nossa, vocês estão tendo acesso a um conteúdo desse jeito, que demorou anos para poder conseguir, de uma maneira gratuita. Então, o mínimo que eu acho que a gente merece é que vocês divulguem isso, espalhem isso. O professor Bernardo está aqui com a gente, da Universidade lá de Porto Alegre, da Unicinos. Professor Bernardo, o currículo, se você botar Bernardo Tiquian no Google, o Google vai explodir lá, não vai nem conseguir ver tudo que tem. Que nada. A FENEC, o pessoal da FENEC está sempre com a gente, o ITT Performance, também do lado de Porto Alegre. Aqui eu tenho meu bom e velho QR Code, né? Quem estiver assistindo essa apresentação, só mirar o celular de vocês, se estiver vendo na tela do computador, e daí você consegue ir para o site, né, para o meu site, onde você consegue baixar essas planilhas que vocês viram nessa apresentação, mais uma tonelada de informações, nossos livros publicados, etc. Então fica aí o recado, acho que recado dado, né, exemplo feito, matemática provada, os números não mentem, né, e eu acho que tá aí, mais uma etapa concluída e mais uma vez, professor, obrigado por estar sempre aqui junto da gente. Obrigado, Abdala. Muito boa apresentação, entrando num tema muito importante que poucos engenheiros e arquitetos que acabam indo para uma área um pouco mais técnica entendem de mercado imobiliário e a gente vê que isso é extremamente importante. E eu, para finalizar, eu também concordo que o setor da construção civil nos traz muito riscos, né? Tu mostrou ali no teu exemplo que o cidadão vai lá adquirir o terreno, quando ele adquiriu o terreno, quase que não tem mais volta. Então, ele está entrando num negócio de 4 anos, no teu exemplo. Poderia, em alguns casos, ser até um pouco mais. Tal. Então, 4 anos no Brasil é quase que loucura, né? Mas, enfim, né? E agora eu tenho que deixar aqui a minha visão otimista. Eu sempre sou um otimista.
Pode me colocar em qualquer cenário, eu vou estar otimista. E então minha visão otimista é essa: nós estamos com o menor juros da história, 3% ao ano, a taxa Selic, que é um negócio que nunca houve, né? Ou seja, nós estamos renovando recordes atrás de recordes de taxa baixa. Nós estamos com uma inflação baixíssima ali, 3%, 4% ao ano, que é um valor baixo. Não querendo entrar em polêmicas políticas, mas em 2016, há 4 anos atrás, nem isso, 3 anos e meio atrás, nós estávamos com juros de quase 15% ao ano, com inflação de 12% ao ano, chegamos a bater 13, 14 milhões de empregados, agora nós estamos em 10, agora com Covid, sei lá para onde é que vai, né? Então, nós tivemos nesse meio tempo, aí, nos últimos 2, 3 anos, uma reforma trabalhista, né, a flexibilização da trabalhista, que diminuiu muito os litígios trabalhistas no ramo da construção civil. Extremamente importante, foi importante. É uma coisa extremamente importante, extremamente importante. Eu não estou dizendo se é justo, se não é justo, cada um faz a sua avaliação, mas para o setor, para as construtoras, incorporadoras, para o bem do setor, foi extremamente importante. Nós tivemos a aprovação do teto de gastos, que para o setor foi importante. Então, ou seja, nós tivemos agora a reforma da Previdência. Não estou dando opinião pessoal e tal. Eu estou dando mais fatos. Então, assim, tirando o coronavírus, né, vamos dizer, é possível falar isso, nós nunca tivemos num momento tão propício para empreender na construção civil. Nós tivemos agora, a Caixa Econômica Federal lançou mais uma linha de financiamento habitacional, né, com juro fixo por 30 anos. A Caixa está dizendo, eu assumo o risco, né? Ou seja, claro que paga um pouco mais pelos juros, mas pode ter juro fixo de financiamento. Então, nunca foi tão amigável o cidadão lá comprar um imóvel e, consequentemente, nunca foi tão amigável para que se empreendesse, construísse nesse país. Claro que nós estamos numa grande crise, uma pandemia aí mundial, nem precisa dizer que é mundial, se é pandemia mundial. Mas, enfim, tirando isso, nós estamos num excelente momento. Eu sou otimista, como vocês estão vendo, né? E eu acho que nós vamos passar muito forte, assim que melhorar um pouco essa pandemia, nós vamos passar muito forte. Acho que o setor da construção civil vai ser um daquelas indústrias que foi considerada essencial pelo presidente aí faz 2 dias. Então, nós vamos, com essa indústria essencial para a sociedade, nós vamos puxar a retomada do país e vai tudo acabar bem. Vai tudo acabar bem. Eu concordo. Essa é a minha mensagem final. Concordo em gênero, número, grau e assino onde o senhor quiser. Assino onde o senhor quiser. Mais uma vez, obrigado mesmo. Muito bom, Abdala. Obrigado aí pela mais essa excelente palestra aí. E, como sempre, nós vamos deixar o link gravado, né? E disponibilizar nos respectivos canais aí, né? Combinado. Professor, mais uma vez, obrigado e vamos que vamos. Semana que vem a gente já combina mais algumas dessas. Muito bom. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.